para, que é hora de trazer uma notícia muito importante. Sim, Fute News, faz tempo que eu não faço isso, eu tô de boné porque meu cabelo tá horroroso. Que a gente vai falar sobre a possível chegada de Jorge Sampaoli no Santos. Rex, você tá maluca? Juro que não. Juro que tá saindo em veículos confiáveis. Juro que tem outros canais falando sobre. E juro que tem algum fundamento. Jorge Sampaoli pode estar vindo ao Santos novamente. Para sua segunda passagem, para sua volta. Eu talvez diria que foi o momento que menos a gente esperasse, né? Afinal, ele teve a pausa do Mundial para vir, não veio. A gente tinha notícia disso antes, no começo do ano, e não deu certo ali para novembro. Foi onde ele fechou lá com o Rennes, onde deu tudo errado lá na França. A gente teve vários momentos em que o Sampaoli vir faria muito mais sentido do que agora, né? Vamos ser bastante sinceros. Todavia, pelo que as notícias estão trazendo, é bem provável não, mas algumas até falam de acordo já entre Santos e Sampaoli. E parece, pelo menos pelo que as notícias estão trazendo, que vai rolar. Então eu vou trazer aqui para vocês algumas notícias, trazer um pouquinho da timeline dessas notícias. E esse é um vídeo só de atualização, a gente não vai fazer uma avaliação só de Sampaoli hoje ou alguma coisa do gênero não, porque tá longe de estar fechado, a gente está falando apenas de um grande acordo, ok? E de uma boa tendência de possivelmente acontecer. Como é uma notícia muito aguardada pelo Santista, assim como era a volta do Neymar, muita gente que não é do Santista pode olhar e falar: nossa, vocês estão comparando a volta do Neymar ao Sampaoli? Cara, a última época que o Santos teve alegrias aí, depois que o Neymar saiu, é claro, depois da geração do quase e tudo, foi com o Sampaoli, em 2019. Depois veio 2020, que até foi uma época alegre, mas não era tanto ali por uma questão do Cuca, mas mais por onde o time chegou numa Libertadores, que foi considerado heróica, a parada toda. Então o último cara técnico, né, que chegou no Santos e fez um trabalho que fez o torcedor se animar e tudo, foi o Sampaoli. Então a torcida do Santos tem uma correlação muito grande com o Sampaoli, um carinho muito grande pelo Jorge Sampaoli. E a volta dele é uma coisa que com certeza vai ser muito esperada sempre pelo Santista. E, cara, a gente pode trazer essa notícia aqui por fontes, né? Eu acho que a gente, se for começar a contar a timeline, a gente tem que falar do UOL. O Bruno Trindade, se eu não estou enganado, tô até vendo aqui certinho. Bruno Andrade, Bruno Trindade, sempre confundo o nome do rapaz que é da UOL. Não vou pelo André Hernan aqui, peraí. O Bruno com o André Hernan trouxeram uma notícia no final de semana, falando do Santos ir atrás do Sampaoli, falando do Santos ter alguma ligação com o Sampaoli. E, bom, a gente tinha bastante notícias que o Santos e o Sampaoli tinham certas negociações, tinha uma conversa, né, uma procura pelo Sampaoli, e que muito teria a ver ali com o desempenho do Kleber Xavier no último jogo, né? Então vou até trazer a notícia aqui, uma notícia da UOL, do dia 3. Vamos lá começar com ela, porque acho que é uma fonte nacional, mas que a gente pode começar a contar essa história, né? Até porque depois, é o que eu falo, fica registrado, né, a história como a trajetória inteira da vinda do Sampaoli para o Santos. Então, o Bruno Andrade já tinha falado disso no dia 3 de agosto, nessa matéria aqui da UOL. Tô esperando carregar, porque eu não tô falando nada, porque tá demorando um pouquinho para carregar aqui. Foi. Então, vamos lá. Na coluna Mercado da Bola, Kleber Xavier balança no Santos e Sampaoli é favorito nos bastidores, tá? Então, era uma notícia do Bruno Andrade, às 17 horas, a caminho do jogo de vida ou morte contra o Juventude, nesta segunda-feira. Pelo Brasileirão, Kleber Xavier está fortemente ameaçado por um nome principal nos bastidores, Jorge Sampaoli. O técnico argentino já foi procurado por algumas pessoas ligadas à diretoria e, inclusive, conta com total aprovação do Neymar para voltar ao Santos, tá? Livre no mercado depois que foi demitido do Rennes. Ele tinha saído do Santos ali no final de 2019. Também tinha falado que o Sampaoli é o favorito, caso o Kleber Xavier venha a ser demitido nos próximos dias. Então, desde essa notícia, se especulava o nome do Sampaoli. O nome do Sampaoli voltou a ter uma força interessante nos bastidores e voltou a ser um nome cogitado pelo Santos, pelo time do Santos. E, bom, a gente tem que trazer as notícias que vieram depois disso. Porque veio a vitória do Santos contra o Juventude, mas quem assistiu o jogo viu que o desempenho foi pra lá de ridículo, foi um desempenho
desastroso, tá? Um desempenho realmente bem vergonhoso, de fato, do Santos, tá? Não foi um desempenho interessante. E muito se falava que o Kleber Xavier deveria cair, e eu mesmo defendi isso no meu vídeo, que o Kleber Xavier fez um trabalho novamente horroroso contra o Fortaleza. Contra o Juventude. E nessa a gente via que o São Paulo estava para cair, e vem uma seguinte notícia no dia de hoje, tá? Essa notícia saiu dia 5 às meio-dia e 52. Notícia do Pablito Pabam, é um jornalista da ESPN lá de Rosário, tá? E ele é autor da biografia autorizada do Jorge Sampaoli. Então, assim, entendam, é um cara que tem contato, que tem força, é uma fonte bem confiável, pelo menos pro assunto Sampaoli. O cara realmente escreveu a biografia do Sampaoli autorizada, é um jornalista confiável. Fala, Jorge Sampaoli tem negociações avançadas para volver ao Santos. O equipo marcha está na 15ª posição do brasileiro. Em seu primeiro passar pelo Peixe, foi segundo do campeonato ganhado pelo Flamengo de Jorge Jesus. Cara, isso aqui já aumentou muito o padrão. Pra vocês terem noção, a Sport Center lá da Argentina já deu. Se juntam, Jorge Sampaoli tem negociação avançada para ele novo diretor técnico, tá? Como eles chamam técnico na Argentina. Del Santos a dirigir Neymar na marça, e aí fala, né, na posição. E aí é a mesma notícia do Pablito Pabam. Então, a gente vê que tava saindo na ESPN lá da Argentina. E aí César Luiz Melo, que é o mesmo cara que falou do Neymar e tudo mais, às 2h soltou. Jorge Sampaoli tem uma proposta concreta para ser técnico do Santos, como reportou o Pablito Pabam. O Santos tem um projeto deixa eu ver, vou original como é que fala. Avançou com uma proposta de um projeto integral, onde vai facultar uma equipe melhor, né? Então, assim, basicamente, o Santos estaria oferecendo um projeto ao Sampaoli. O Luiz Figo, que é aqui do Brasil, Vinícius Figo, que é do programa TV Baixada Esporte e tudo mais, ele falou que recebeu fonte da Argentina e tudo mais, fonte confiável, falando que ele viria. Eu falaria, cara, as fontes argentinas não são ruins, tá? O César Luiz Melo, baita fonte, e novamente o Pablito Pabam é um cara que, pra falar de São Paulo, ele tem muita força. Eu acho que se não tivesse nada, esses caras não tinham falado. As outras vezes que o Sampaoli não veio, eles não falaram. Quer dizer, o Melo acho que até falou, mas o Pablito Pabam não falou. Ninguém deu algo tão forte. Eu não sei se vai vir de fato, mas acho que negociação está tendo. O que eu acho correto, se eu critico e bato muito na diretoria, agora eu elogio. Se o Kleber Xavier não ter confiança da diretoria e não deveria ter de fato, não tem porquê ele ter essa confiança, é necessário que se tenha um segundo plano, para que caso ele caia, venha o segundo plano. Segundo plano é o Sampaoli, a gente tem que ter certeza que ele vem, caso o Kleber caia. E aí eu vou te falar uma coisa, minha opinião. Se confirmar o Sampaoli, é já chegar no Kleber e falar, Kleber, independente de ganhar do Cruzeiro ou perder do Cruzeiro, independente do que você faça, o Sampaoli é o próximo técnico. E desculpa, com todo respeito ao Kleber, ele merece. Ele merece, ele não tem feito um bom trabalho. Eu não acho que o Kleber seja o pior do mundo, tá, gente? Eu sei que parece isso pelas críticas que a gente faz ao Kleber. Mas veja bem, o Kleber, ele tem ideia, só que o Kleber não tem convicção, não sabe colocá-las em prática, parece ainda. O que faz sentido, o primeiro trabalho dele. O problema é esse primeiro trabalho dele ser tão grande no Santos. Então a gente vai precisar de um técnico grande. E eu acho que o São Paulo é um passo correto, não só como técnico, mas como caminho correto. Então, eu espero que venha, eu espero que dê certo, e eu espero que acabe tudo bem. Porque o Sampaoli é o nome para mudar de patamar, é o nome para crescer o clube. E eu espero de coração que a gente possa ter esse crescimento, essa felicidade de novo, porque a gente ficou muito tempo com um projeto escanteado, com professores muito regulados na mesma filosofia gaúcha, mesma coisa. E mesmo que o São Paulo não dê certo, mas só de tirar a gente de um rebaixamento e sair no final do ano, ele tá botando um caminho pra gente seguir, um caminho pro futebol que a gente quer ver, com os jogadores que a gente quer ver, da forma que a gente quer ver. Isso é importante, tem que ter uma pedra inicial para se começar um projeto. O São Paulo traz isso. Outros técnicos cogitados não. A gente teria a capacidade de trazer um técnico da capacidade do São Paulo? A realidade é que não. Então, o São Paulo vir seria uma flecha de esperança, uma luz no fim do túnel. Não tem como cravar que vai dar certo, ele vem de bons trabalhos, mas pelo menos ele tem a filosofia correta. Vamos torcer para dar certo. E aí eu vou avisando vocês conforme as coisas vêm. Hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre aquela falácia do Santos teve 14 técnicos, que é uma verdade, até, mas como que analisar esse número frio
engana a torcida. Quero trazer um outro vídeo falando sobre São Paulo, sobre criação e tudo mais. Então, para isso tudo, eu tô acabando o roteiro aí de um outro vídeo que você tá lá no canil do Rex, que é um outro canal que eu tenho. E aí o computador volta a funcionar bem bonitinho para poder fazer esses vídeos também, tá bom? É isso, meus queridos. Quero pedir seu like, sua curtida, sua inscrição. Forte abraço e agora eu